Olá, aqui é Felipe, diretor da PDA Esportes. Sejam bem-vindos aí ao Congresso Técnico do Circuito Ocean, etapa Palhoça. Acontece nesse final de semana, agora nos próximos dias 11 e 12 de abril, com a arena ali na Ponta do Papagaio, local tradicional onde a gente sempre faz as provas, entre as ruas 700 e 800, no canto esquerdo ali da Enseada da Pinheira. Vamos tratar aqui hoje das informações prévias do evento, né? Então vou passar informações para que os atletas vocês possam se preparar para o evento. E aí no dia das provas a gente faz ali o briefing específico para cada prova antes da largada, 15 minutos antes da largada. A gente faz ali os briefings específicos com questão da orientação a respeito das largadas, o percurso, chegada, toda a dinâmica específica da prova, né? Então hoje eu vou passar aqui as informações já para vocês se prepararem em relação ao evento. Iniciando aqui com a previsão do tempo, né? O que a gente tem pelos aplicativos aqui de previsão do tempo, tanto de mar e climático. A gente está com uma semana bem estável na região, com chuva, trovada, vento. Inicialmente, no começo da semana, estava marcando uma condição pior, mas tem passado já uma condição melhor para o final de semana. Então a gente ainda deve ter um pouco de nebulosidade, pancadas de chuva no dia, mas baixa a possibilidade ainda. Condição de vento, um vento já bem bom, né, baixa intensidade, então que nos dá ali uma condição de fazer a prova bem boa. Para o sábado um pouco mais de sul, só que numa intensidade mais baixa. No domingo já ele pode virar um pouco mais para norte, mas ainda assim fica mais protegido ali da região onde a gente faz a prova. A gente deve ter uma condição bem boa para o final de semana, uma temperatura amena, né? nem frio, nem muito calor, com alguma nebulosidade, então dá uma condição bem boa para os atletas. Temperatura da água, a temperatura ainda está um pouco quente, mas a região da Pinheira ali já é uma região que sempre pega, a Bahia sempre pega uma água mais gelada. Então no aplicativo ainda está marcando ali 25 graus, mas a gente vai fazer a medição oficial no sábado, antes do início do evento, e aí a gente divulga, mas provavelmente vai estar com uma condição deve estar lá medindo, deve estar menos do que 25. Eu nadei lá no último final de semana e estava numa condição mais geladinha ali, a água, né, a temperatura da água, então a gente deve ter uma condição de uso opcional da roupa de neoprene, mas a gente vai fazer a confirmação, a medição oficial ali na sexta, e aí divulgamos no Instagram que o uso, em relação ao uso da roupa de neoprene, roupa de borracha, tá? A nossa programação para o evento, a gente tem aí uma programação tradicional no sábado, o dia todo, e no domingo. Iniciamos ali às 8 horas da manhã no sábado, programação das 8 às 18. Na parte, temos aí a caminhada com acompanhamento ali da instrutora Marina Dantas, nossa embaixadora da caminhada, às 8h20. Depois, às 9 horas, a primeira largada da natação de 200 metros. Às 10 horas, a primeira largada do aquátlon infantil. E às 11 horas, a largada da corrida Kids. Né? Então, na parte da manhã, aí, essa programação voltada aí mais para o infantil e o 200 metros iniciantes, de adulto também. A partir das 10 horas, até as 18, a gente faz a entrega dos kits para todos os atletas, para todas as provas de domingo. Às 2h30, já no período da tarde, a gente vai ter um treinão de natação. A gente ainda está dependendo da confirmação do técnico, para divulgar quem que vai ser quem que vai ministrar o treinão da natação. Então, ali das 2h30 até as 3h15,
um pouco de parte teórica, um pouco de parte prática. Então, a gente já tem feito aí desde o ano passado ali essa dinâmica de fato no treinão, né? Não só deixar disponível lá a raia da prova para treino. Então a gente tem feito aí, convidado alguns treinadores para fazer essa dinâmica do treinão ali, passando algumas orientações, algumas dicas em termos de prova. Às 3h15 a gente tem o revezamento de natação, 4 por 200 metros. Aproveito aqui para pedir que quem está se organizando para competir no revezamento já faça a sua inscrição antes. Se não fez lá pelo site ainda, que mande mensagem para a gente, já confirme o revezamento com antecedência, para que a gente consiga já organizar com antecedência e também não fique que esgote lá fique esperando o sábado e aí esgote as vagas e fique alguém sem conseguir inscrever a sua equipe, como aconteceu na etapa de Garopaba. Tá? Então já se antecipem, já mandem lá as inscrições do revezamento. A gente tem um limite de medalhas que a gente fez, que a gente mandou fazer, então a gente tem essa quantidade específica que dá de disponibilizar, né, tanto para as provas quanto para o revezamento. E aí as inscrições ainda tem algumas inscrições rolando, então a gente não pode esperar para o sábado aí para esperar para fazer a sua inscrição do revezamento, então já antecipe, já mande antes para a gente. Tá? Então essa é a programação do sábado. No domingo a gente inicia ali a partir das 5h50, mais ou menos, até as 2h. A gente tem ali às 6h30 a largada da corrida, 5 km. Às 7h a largada do aquatlon, primeira largada do aquatlon. 7h30, primeira largada do 3.000 de natação. Às 9h15, primeira largada dos 750 metros de natação. E às 10h15, primeira largada do 1.500 de natação. Então, as principais provas ali acontecem no domingo. E aí no domingo tem os horários específicos para retirada dos kits. Tá? Então essa é a nossa programação. Tem a programação detalhada no site, circuitoocean.com.br/palhoça, e também no post aqui do Instagram, com a programação detalhada ali, todos os horários específicos das largadas, entrega de kits do sábado, do domingo. Então acompanhem lá. Em relação às entregas dos kits também, a gente tem, para os atletas que vão fazer 2 provas, a gente tem o atleta vai retirar o chip primeiro da sua primeira prova, vai lá, compete, e aí depois retira o seu chip da sua segunda prova, para não gerar confusão e trocar lá, por exemplo, atletas que vão nadar 3.000 e 1.500, não usar o chip do 1.500 quando faz a prova do 3.000 e aí gerar um erro na classificação, no resultado. Então quem vai fazer 2 provas, seja corrida e natação, aquatlon e natação, ou 2 provas de natação, vai primeiro pegar o seu chip da primeira prova e depois o seu chip, depois de competir, vai e pega o chip da sua segunda prova. Os atletas da natação, todos eles têm a tornozeleira com o chip. Os atletas da corrida têm o número de peito com o chip. E aí os atletas do aquatlon, vocês vão usar tanto a tornozeleira, no caso dos atletas individual, né? Tanto a tornozeleira com o chip, que vai pegar a parcial, né, do tempo da natação, e o número de peito. No caso dos atletas individual, o número de peito é sem chip, então obrigatoriamente tem que correr com a tornozeleira para poder finalizar o tempo depois da chegada da corrida. E os atletas da dupla tem tanto a tornozeleira com o chip da natação, para quem vai fazer a natação, e o número de peito com o chip para os atletas que vão fazer a corrida. Então, assim,
né, do aquatlon ali, né, os atletas do individual usam o número, a tornozeleira, e correm com a tornozeleira e o número de peito, e depois das duplas usam quem vai nadar usa a tornozeleira e quem vai correr usa o número de peito. Dos atletas do aquatlon, a gente tem um momento lá do check-in e do check-out. Então, no check-in, a gente tem uma área de transição específica para os atletas do aquatlon, onde o atleta do aquatlon vai deixar, cada atleta vai ter o seu cestinho específico com a sua numeração, e aí o atleta vai deixar os seus itens da corrida já dentro do cestinho, vai deixar o tênis, camiseta, número de peito. Se quiser pode deixar lá uma garrafinha de água, uma suplementação, gel, enfim, pode deixar dentro desse cestinho para uso individual do atleta. E aí quando sair da natação, vai entrar nessa área de transição, vai deixar os seus itens da natação e pegar lá os seus itens da corrida, colocar calça, tênis, enfim, e fazer a sua prova da corrida. Então a gente tem essa área da transição, os atletas do aquatlon precisam fazer o check-in para fazer a prova do aquatlon. E aí o que é esse check-in? Vai se identificar ao árbitro, a gente tem um momento ali, o período das 6 até as 6h45, vai se identificar por o árbitro, vai sinalizar lá que vai estar presente para fazer a prova, e aí vai ter acesso à área de transição para deixar os seus itens no seu próprio cestinho. E aí depois da prova vai ter o momento do check-out, que é onde você volta lá, se identifica para o árbitro e retira os seus itens que ficou lá no seu cestinho, os itens da natação. Importante aqui já uma informação em relação à transição. Você tem todo o tempo do mundo ali para fazer a transição, mas os seus itens têm que ficar todos bem acomodados dentro do seu cestinho. Então, se for usar roupa de borracha, a roupa tem que ficar completamente acomodada dentro do cestinho. Então, não pode sair correndo e deixar lá uma perna da roupa, um braço da roupa para fora desse cestinho. Tá? Então, você não pode atrapalhar outro atleta. E se você usar a boia de sinalização no aquatlon, também essa boia precisa ficar bem acomodada ali dentro do cestinho, né? Não precisa parar para esvaziar, mas deixa ali, faz a sua transição e depois, antes de sair, deixa a sua boia em cima ali dentro do cestinho, também para não atrapalhar o outro atleta que vai passar ali pelo corredor. Tá? Então, todos os atletas do individual precisam fazer lá o check-in, né, se identificar para o árbitro e deixar os seus itens da natação dentro dos cestinhos. Aos atletas das duplas, também precisa fazer o check-in, precisa se identificar para os árbitros, identificar que a dupla está presente e vai competir, só não tem o cestinho, né? Então o atleta da natação já vai estar pronto com os seus equipamentos da natação, e o da corrida, quem for fazer a corrida, também vai estar pronto já com seus itens da corrida, né? Com tênis, calçado, enfim, com sua roupa. Então não tem um cestinho específico para as duplas. Vai ter dentro da área de transição um espaço específico para que as duplas fiquem esperando, né? Quem for correr fique esperando o atleta da natação chegar e possa fazer a sua troca. Mas aí precisa se identificar lá para os árbitros e fazer o seu check-in, né? Tá? Na mesma fila ali, no mesmo acesso da área onde vai estar fazendo os individuais, os atletas do aquatlon individual, na mesma fila vai entrar ali e se identificar para os árbitros, que é no aquatlon duplas, que está presente para competir. Então, como eu falei no início, antes de cada prova, antes da largada, 15 minutos antes da largada, a gente chama todos os atletas para sua largada, né, para sua prova específica, e aí a gente faz o briefing da prova, passando a orientação de qual é o percurso, tanto da corrida quanto da natação, por onde que é a largada, por onde que é a chegada. No caso das provas de natação, quais são as boias específicas para cada distância, qual o formato, o contorno. Então isso a gente faz o briefing específico antes de cada largada, tá? Então os atletas podem ter
tranquilidade ali. A gente tem no site, a gente tem um mapinha já com um percurso prévio, tá? Pode ter alguma alteração em relação a sentido ou mudar alguma coisa no formato de acordo com a condição específica do domingo, mas a princípio a gente tem já divulgado ali o percurso prévio no site. Em relação à natação, é obrigatório o uso da touca de silicone, da touca de natação. Cada atleta pode usar a sua própria touca. A organização não fornece uma touca para o atleta no evento. A gente tem a nossa touca comemorativa da temporada do Circuito Ocean, né, que está à disposição para compra. Quem fez a inscrição tinha lá a opção para comprar junto com a inscrição, ou tem na loja lá do Circuito Ocean, também tem a touca para compra, tá? Mas não é obrigatório usar a touca do evento, pode cada um usar a sua. Mas é obrigatório o uso da touca de natação para as provas de natação e aquátlon. O que a gente recomenda é que use uma touca com uma cor mais clara, né, ou branco, um colorido mais claro, que dá um contraste maior com o mar, né? Evite azul marinho, preto, cores que não contrastem, porque a cor da touca também é um fator que ajuda a equipe de segurança, os guarda-vidas, a identificarem os atletas na água. Em relação às boias de segurança, né, as boias de sinalização, é obrigatório apenas para as provas de 200 metros, aquátlon infantil e a prova de 750 metros. Então, para essas provas é obrigatório. Pode ser qualquer modelo de boia, ela só não pode ter uma cordinha, uma haste ali de fixação que seja maior do que 50 centímetros e a boia fique além dos seus pés. Tá? Então, o atleta, quando for lá regular a sua boia, ela tem que ficar na altura do seu pé, ela não pode ficar além do seu pé para não atrapalhar outros atletas. Tá? Então essa é só a determinação que a gente tem, a regulamentação que a gente tem em relação ao uso das boias. Mas pode ser de qualquer modelo, qualquer marca, não tem nenhuma especificação quanto a isso. Para as provas do aquátlon adulto, 3.000 e 1.500 metros, a gente recomenda que use, que é um fator de segurança para o próprio atleta, e também é um fator que nos ajuda, a equipe de segurança na água ajuda a identificar o atleta, dar um apoio para o atleta também durante a prova. A boia não é um equipamento que só deve ser usado para quem não sabe nadar, né? Não é esse o intuito da boia de sinalização. Uma boia, é um equipamento que ela vai ajudar o atleta em alguma eventualidade, em algum se sentir, né, um mal-estar, um desconforto, alguma coisa assim, ela vai dar esse suporte imediato para o atleta, até que a nossa equipe consiga identificar e chegar até o atleta. Então ela dá esse suporte e também ajuda na sinalização, né, identificação da nossa equipe aonde que estão os atletas. Tá? Então esse que é o principal fator, não é? Muita gente comenta com a gente assim, eu sei nadar, não preciso da boia. A boia não é ali pelo fator de nadar, né? Caso tenha alguma eventualidade, caso precise de algum apoio, de algum suporte, essa boia vai dar esse apoio. E aí, né, no caso do evento, a gente tem ali o percurso demarcado com as nossas boias, mas para quando o atleta também está nadando, está treinando, que não tem essas boias sinalizando ali o percurso, ela vai ajudar aí na identificação por outras embarcações que estejam passando pela praia. E nas provas de corrida, tanto a corrida de 5 km quanto a corrida do aquátlon, é proibido o uso de pacer, né? Então não pode ter nenhum acompanhante junto com o atleta, né, correndo junto com o atleta ou puxando o atleta, seja treinador, seja marido, mulher, enfim, filho, qualquer pessoa. Também não pode estar usando bicicleta,
patinete, nenhum, né, equipamento das características, e também não pode correr com cachorro, com animal puxando o atleta durante a corrida. Tá? Então não pode ter nenhum fator que ajude ou estimule o atleta a correr mais rápido. Tá? Então, se a gente identificar ou se alguém gravar e mostrar para a arbitragem, caso a gente não identifique, o atleta vai ser desclassificado. Tá? Então, importante isso. A gente tem a regulamentação também pela Federação Catarinense de Atletismo, que os 10 primeiros atletas que vão chegar a disputar o geral, eles não podem correr com fone de ouvido e nem fazer gravação do seu percurso com celular. Tá? Então não pode ter essa... aí é desclassificado também, tá? Além de uso de tênis proibidos, né? Então, de quem vai disputar a categoria, aí é permitido, mas pela Federação Catarinense de Atletismo é permitido, mas a gente recomenda que não use principalmente fone de ouvido, porque é algo que pode atrapalhar numa identificação de alguma situação, de algum alerta da equipe de apoio, da arbitragem. Então, a gente recomenda que não usem fone de ouvido, principalmente durante a prova de corrida. E aí também, né, repetindo, os atletas que chegam, disputam o geral, ali que chegam os 10 primeiros, eles não podem correr com fone e nem fazer gravação do seu percurso, que aí são desclassificados. A gente tem ali no percurso, né, então já a demarcação, então a gente pede em relação ao aquecimento dos atletas nas provas de natação, principalmente ali quem vai nadar 3.000, 750 e 1.500, que não faça, quando for fazer o aquecimento, né, for entrar na água para molhar a roupa de borracha, enfim, não façam no percurso da prova. Então, né, na linha das boias, o atleta não pode atravessar, não pode contornar as boias, principalmente as boias que ficam em frente à arena, muito menos entrar no funil de chegada. Então, quem for for aquecer, vai entra no lado oposto aonde está o percurso, né? Então, a gente tem programado para a Ponta do Papagaio um percurso, um quadrado voltado para a direita da nossa arena. Então os atletas podem nadar, entrar na água para o lado esquerdo entre o percurso e o costão. Então para esse canto podem nadar à vontade. Então só reforçando que não pode ali contornar a boia, nadar no meio da raia e muito menos entrar dentro do funil de chegada, né? Então, o percurso da prova, enquanto está acontecendo a prova, ele não pode ter interferências ali externas. Indo para os recados finais, a gente tem a nossa campanha de solidariedade, a gente tem o Troféu Solidariedade, a gente convoca todos os atletas a fazerem uma doação de alimentos não perecíveis. Esses alimentos a gente doa sempre para a cidade, para alguma instituição da cidade sede onde a gente está fazendo o evento. No caso, a gente vai escolher uma entidade de Palhoça para fazer essa doação. Então a gente convoca todos que levem lá 1 quilo, 2 quilos de alimento, quem puder. Passa no mercadinho antes, lá 1 quilinho, põe lá na mochila da natação, da corrida, 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão para ajudar. Sempre é importante essa solidariedade, e aí é uma forma de contrapartida nossa. A gente está usando ali a região, a cidade, para fazer o nosso evento, para a gente poder fazer a nossa competição. Então é uma forma de contrapartida nossa social para essa cidade que nos recebe. Tá? Então todos os alimentos podem ser doados, podem ser entregues ali, né, junto com a retirada do kit ou no guarda-volumes. E aí a equipe que tem a maior doação em quilos,
ela ganha lá ainda o Troféu Solidariedade e tem lá uma bonificação de 25 pontos no ranking da temporada para a equipe. Tá? Esses 25 pontos é em relação à equipe que tem a maior doação de alimentos, não é 25 pontos a cada 2 quilos de alimentos, como tem alguns atletas que interpretaram dessa forma ali. Porque a gente tinha ano passado, com o patrocínio do Troféu Solidariedade, a gente tinha um sorteio de alguns brindes, e aí para esse sorteio, a cada 2 quilos de alimentos, o atleta ganhava um número para participar desse sorteio. Tá? Então, os pontos para o ranking tem a ver com a equipe que faz a maior doação em quilos para a etapa. E aí por isso que ganha lá o Troféu Solidariedade e ganha essa bonificação dos pontos. A gente vai estar com a Expo no evento, lá na nossa arena. A gente está lá com a loja da RP Sportwear, do Circuito Ocean. A gente está recebendo nessa etapa a Lurk, uma marca bem famosa de produtos esportivos, de materiais esportivos, mas principalmente ela é conhecida pelas meias de poliamida, de produto de alta qualidade. O stand da NoRap também, dos óculos de sol. A gente tem os óculos nesse ano aí em parceria com a NoRap, os óculos da linha do Circuito Ocean. E vamos ter ali os food trucks também na arena. E aí, para finalizar, então a gente convida todos para curtirem ali o evento todo final de semana. Vão no sábado, aproveite toda a programação do evento no sábado e curtam lá o final de semana e toda a estrutura do evento. No domingo a gente ainda vai ter no Espaço Vida Salgada a massoterapeuta fazendo atendimento com os atletas, para atendimentos rápidos, mas para soltar a musculatura no pré-prova ou pós-prova. Então a gente vai estar lá com a Paloma fazendo os atendimentos para os atletas, aberto, gratuito, ali no Espaço Vida Salgada. E aí, reforçando aquele alerta que a gente sempre faz aos finais aqui do Congresso Técnico, dando um recado para os atletas a respeito da sua saúde, de ter atenção à sua saúde e à sua segurança em relação à sua saúde, principalmente no momento de competição. Somos todos atletas amadores, mas que a gente tem um desgaste, um físico, emocional também grande durante o final de semana de competição. Então a gente também precisa ter esse cuidado, esse acompanhamento médico, ter esse acompanhamento com nossa saúde, ter um cuidado pré-prova, Então nessa semana do evento, mas principalmente no sábado ali pré-prova, não ingerir bebida alcoólica, alimentação equilibrada, nada de excessos ali no domingo. No sábado, ter aí uma boa noite de sono, repouso, para que vocês possam desfrutar do evento, possam competir, possam praticar o seu esporte, mas com segurança, A gente faz a nossa parte com médico no local, ambulância, motolância no percurso da corrida, toda a equipe de guarda-vidas e bombeiros na água, mas a gente sempre vai ter um tempo de resposta, e aí talvez esse tempo de resposta do resgate possa não ser um tempo necessário aí para recuperar o atleta. Então a gente sempre reforça, o atleta precisa fazer a sua parte, precisa ter esse cuidado, a gente faz a nossa, mas os atletas também precisam ter esse cuidado, essa consciência em relação à sua condição de saúde e a sua condição de treinamento, de aptidão física para poder competir. Então, para que todo mundo curta, todo mundo é amador, todo mundo precisa trabalhar na segunda-feira, retornar para suas casas, trabalhar na segunda-feira. Então a gente
sempre faz esse alerta para que vocês continuem se cuidando, continuem tendo atenção. Não é porque a gente é amador, atleta amador, que a gente pode competir de qualquer jeito e tocar de qualquer jeito no final de semana. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, essa atenção em relação à saúde, alimentação, sono, bebida alcoólica, para ter a melhor experiência possível. Essas são as principais informações prévias para vocês se organizarem. A gente continua com os nossos canais de atendimento, WhatsApp, e-mail ou no chat no inbox do Instagram. Podem nos acionar. Qualquer dúvida, né, qualquer situação, a gente pode atendê-los. Todas as informações estão no site, algumas informações também no Instagram. Então, essas as informações prévias aí para preparação. A última etapa do primeiro semestre, depois aí umas férias de inverno, e aí depois retornamos só em setembro. Então, vamos curtir aí, fazer mais uma excelente etapa, curtir um excelente evento, que todos aí são fãs do Circuito Ocean e com certeza vai ser mais uma etapa que todos vão curtir. Um recado, né, o pessoal que viu aí a medalha de Guaratuba já viu que elas se encaixam, né, então essa jornada de evolução e conquistas, que é o tema de 2026, ela vai estar transmitida nas medalhas, então essa medalha agora da etapa de Palhoça também vai se encaixar nessa jornada, e aí a gente vai ter lá na arena do evento já o suportezinho para as medalhas, para você colocar as medalhas encaixadas, um suportezinho para venda também, para você poder expor todas as medalhas do Ocean da temporada 2026. Além disso, a gente tem lá na loja da RP do Circuito Ocean a camiseta da etapa, né, camiseta de lifestyle da etapa de Palhoça e diversos outros produtos também. Informações eram essas, agradeço aí a atenção. Nos encontramos sábado, a partir de sábado, na arena do Circuito Ocean, na Ponto Papagaio, para mais uma etapa do Circuito Ocean. Forte abraço.